Bom dia, meu nome é professor Luiz Paulo, sou professor de Mecânica Industrial e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, hoje com um novo assunto. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu quero lembrá-los que eu postei lá no Classroom, tá, as atividades para vocês, tá, das matérias manutenção de máquinas e equipamentos, tecnologia industrial, mecânica, e vocês têm um prazo para responder o questionário. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, turma? Então, hoje nós vamos dar início a um novo assunto de mecânica. Tudo bem? Então, o nosso assunto hoje são instalações mecânicas industriais. Então, nós abordaremos nesse assunto ferramentas de manutenção. Quais as ferramentas apropriadas que nós temos que ter dentro da nossa mala de ferramentas? É preciso, né, a gente ter uma relação de ferramentas para nós desenvolvermos, para nós realizarmos um determinado trabalho. Então, nessa nova componente curricular, tá bom? Nós vamos ver esse tipo de assunto. Também sistemas de transporte e levantamento de cargas. É importante nós sabermos quais são os equipamentos necessários para nós levantarmos uma carga. E nós veremos que cada equipamento ele foi projetado para uma determinada carga e nós precisamos, antes de levá-los para uma manutenção, para um trabalho a ser executado, nós precisamos ver as especificidades deste equipamento, se ele é compatível com o trabalho que nós vamos desenvolver. Nós vamos também ver desmontagens de equipamentos, né? Então, as máquinas, elas são constituídas por partes que muitas vezes elas são desmontáveis e outras partes que não são. Fica inviável nós desmontarmos, por exemplo, todo um equipamento e transportarmos. Então, nós vamos ver quais são as partes que são desmontáveis e quais são as partes que não são desmontáveis. Nós veremos também, nesse novo assunto, engrenagens, tá bom? Então, tipos de engrenagens, engrenagens helicoidais, engrenagens de dentes retos. Nós vamos ver uma série de engrenagens e nós vamos estudá-las. Nós vamos ver também acoplamentos mecânicos, acoplamentos flexíveis, acoplamentos decorrentes, e nós vamos também estudá-los. Vamos ver também guias deslizantes, tá? Vamos ver como que eles funcionam, como é a aplicação dos guias deslizantes e se muitas vezes a recuperação deles ou não, se é viável recuperá-los ou não. E o nosso último assunto que nós vamos ver rolamentos e polias, quais as tecnologias que eles são fabricados, quais as aplicações, quais são usados mais nas indústrias, né? Nós vamos ver os códigos, quais os códigos e o que significam esses códigos, tá bom? Então, nós vamos começar primeiro pelas nossas ferramentas de manutenção, né? Então, nós vamos ver primeiro aqui os conceitos de manutenção industrial, que diz assim: o centro das atenções da manutenção industrial são as máquinas. O objetivo é manter o seu bom funcionamento e o melhor aproveitamento. Paradas indesejadas são evitadas com a manutenção permanente. Todo maquinário ele tem que ter essa manutenção permanente que nós chamamos de preventivas, verdade? Então, paradas indesejadas são evitadas com a manutenção permanente. A manutenção preditiva, a manutenção autônoma, ela cria esse papel
em outra oportunidade, nós vamos ver muito bem o que significa essa manutenção autônoma e essa manutenção preditiva. Com o passar do tempo, a intervenção maior deve ser agendada, a máquina vai para a manutenção preventiva, que evita uma parada geral dessa máquina. Então, nós precisamos manter as manutenções preventivas justamente para que as máquinas elas não parem de repente, né? Então, a manutenção ou a produção não podem ser pegados de surpresa por uma parada indevida de uma máquina e ela dê prejuízo, no caso, parando sem programar, né? Uma parada não programada. Então, para que evita uma parada geral dessa máquina. Então, por isso nós temos o plano de manutenção. O plano de manutenção, ele precisa estar rodando e as máquinas elas precisam ser programadas naquele tempo, naquela hora de trabalho. Então, as máquinas elas são programadas pelo tempo de trabalho delas, né? Então, as peças vão se desgastando, os parafusos vão afrouxando e as preventivas elas chegam justamente para isso, para ajustar, para alinhar e para corrigir esse tipo de defeito na máquina. Seguindo, em condições extremas, por conveniência ou não, as máquinas acabam na manutenção corretiva. Quando ocorre uma intervenção maior, o grupo da manutenção precisa, desmontando a máquina, corrigir as falhas e eliminar peças e conjuntos avariados e melhorar o funcionamento geral do sistema. Então, você, técnico de manutenção mecânica, tem esse importante papel, né, de realmente entrar ali na manutenção preventiva e realizar ali uma manutenção de 100% de eficiência. Tudo bem? Vamos lá, turma. Alguns fatores são essenciais na execução dessa tarefa de manutenção corretiva. É necessário estar atentos às especificidades do trabalho de desmontagem e montagem dos componentes da máquina. Foi o que eu falei anteriormente. A máquina, quando ela vai ser transportada ou quando ela vai ser instalada, ela não precisa necessariamente ser desmontada totalmente. Existem as especificidades dos conjuntos das máquinas que elas precisam ser necessariamente desmontadas e algumas partes que não precisam ser desmontadas. E a gente precisa estar atento, né, no manual, né, do proprietário, no manual daquela máquina, para essas partes que elas devem ou não ser desmontadas. Alguns cuidados podem ser importantes. Vamos lá. Primeiro, manter as ferramentas de trabalho, né? Então, você tem uma caixa ali com ferramentas, suas ferramentas de trabalho ali que você usa do dia a dia. Então, você tem que mantê-las ali bem guardadas num lugar seguro. Então, essa é uma prática que nós chamamos de boa prática, né? Do mecânico, do técnico. Essa é uma boa prática que a gente geralmente usa quando vai desenvolver ali um trabalho, tá? Selecionar equipamento de elevação e movimentação de cargas. Então, lembram que eu falei? Todo equipamento de içamento, de levantamento de cargas, ele tem um limite que ele pode içar, que ele pode levantar. Isso é um assunto bastante importante que nós abordaremos mais adiante. Desmontar equipamento das máquinas, sempre nós vamos fazer do jeito que o fabricante está ali orientando, né?
pegar o manual da máquina, ver quais as partes que são desmontáveis, quais as partes que o fabricante ele não orienta para desmontar, que são partes que são realmente bem complexas e umas que são realmente bem pesadas que não devem ser desmontados, tá bom? Nós abordaremos também esse assunto mais adiante. Recuperar guias deslizantes, foi o que eu mencionei. Então, há guias deslizantes que já estão desgastados e há recuperação, mas a gente vai ver a viabilidade de eles serem recuperados ou não, se vale a pena recuperar um guia ou não, ou vale a pena comprar guias novos. Essa parte também nós vamos ver mais adiante sobre custo e benefício. Será realmente que vale a pena recuperar? O valor não está bem próximo de um guia novo? Nós também abordaremos mais adiante esse assunto. Substituir componentes, né? No momento que nós vamos desmontar uma máquina e vermos um componente danificado, um componente desgastado, um componente que ele está ali, a sua fixação está ali frouxa, então nós precisamos, ao montar e ao desmontar os equipamentos, precisamos observar esses componentes. Se está danificado, a gente vai substituí-los. Fazer ajustes mecânicos, né? Então, toda máquina que é desmontada ou toda máquina que é montada, ela precisa dos seus ajustes mecânicos, tanto na parte de fixação, como algumas máquinas que são aplicados os vibras stop e outras não. E aí a gente precisa fazer no momento, antes de pôr essa máquina em funcionamento, nós precisamos fazer os ajustes mecânicos. Tudo bem, turma? Vamos lá. O nosso primeiro tópico: ferramentas de manutenção. As ferramentas primitivas foram desenvolvidas para facilitar a vida dos seres humanos na colheita de frutas, veja bem, na caça, na pesca e em sua proteção. Ao longo da história, elas se modificaram e se tornaram mais sofisticadas, com a mudança do foco do trabalho de agrícola para industrial. Na indústria, as ferramentas servem para a realização de trabalhos manuais em montagem de produtos, instalações diversas e manutenção de máquinas e equipamentos. Olha só, as ferramentas manuais mais comuns podem ser classificadas em ferramentas com borda afiada. Então, aqui nós temos uma talhadeira e nós temos um alicate de corte. E essas ferramentas são classificadas como ferramentas com borda afiada. Ferramentas de golpe, nós temos o martelo e nós temos o martelo de borracha também. Ferramentas de torção, né? Nós temos aqui como exemplo uma chave de boca, mas existem vários modelos de chave, como chave combinada, né? Chave de estria, e também se encaixam na classificação de ferramentas de torção. Ferramentas de pinçamento, né? Então, esse alicate, ele tem a característica de uma pinça, né? Que ele também é muito usado para montagem e desmontagem de máquinas. No caso aí, ele fica para pegar, né, parafusos ou arruelas quando cai, e aí a gente usa esse alicate de pinçamento. Aqui nós temos outros tipos de ferramentas, nós temos uma caixa completa de ferramentas, temos aqui o lubrificador manual, né, e o balde que todos nós conhecemos. Alguns cuidados são fundamentais. Então, quando nós formos desenvolver algum trabalho, desmontar alguma máquina ou instalar alguma máquina, nós precisamos ter alguns cuidados ao usar e aplicar essas ferramentas. Primeiro, posicionar corretamente a ferramenta no momento da utilização,
quando pegar um martelo, né, pegar ele firmemente. Quando pegar uma chave de fenda, pegar ela firmemente. Empunhar firmemente a ferramenta, evitando deslizamento no apoio, escorregamento das mãos e aplicação inadequada de força ou golpes. Geralmente, quando nós estamos trabalhando, as nossas mãos tendem a suar, né, e ficar molhadas. E aí é muito perigoso quando nós pegamos, por exemplo, uma ferramenta de cabo de plástico, uma chave de fenda, por exemplo, né? Então, ter esse cuidado aí de evitar pegar as ferramentas com a mão molhada e evitar o escorregamento na hora de aplicar a força. Segurar corretamente a ferramenta, reduzir a força aplicada considerando o trajeto e o momento resultante da aplicação da força, né? A força versus a distância. Manter a limpeza e a conservação. As ferramentas não devem ficar jogadas no chão ou perdidas entre os componentes das máquinas. Após o uso, precisam ser limpas e guardadas de forma organizada em uma caixa ou armários apropriados, de fácil acesso ou transporte. O transporte deve ser feito em carrinhos ou caixas apropriadas. Você vai, com certeza, meu técnico mecânico, minha técnica mecânica, vai ganhar uma caixa de ferramentas e você vai ser responsável por guardar e zelar das suas ferramentas. Então, muito cuidado na conservação, muito cuidado para que elas não se percam. Tudo bom? Vamos lá. Dar aplicação adequada a seu fim. Por exemplo, o alicate não deve ser usado como um martelo ou a chave de fenda como um formão. Usar o equipamento de proteção individual. Sempre usar luva, óculos de proteção, avental. E aí para vocês desenvolver um bom trabalho com segurança, né? Ajuda a prevenir acidentes e manter a qualidade do seu trabalho. Então, aqui nós temos uma atividade que eu já havia passado para vocês, né? Atividade que foi em sala de aula. Pesquisar a variedade de ferramentas utilizadas para realizar a manutenção industrial. Você, que vai ser um técnico mecânico, as ferramentas que nós já vimos, como chave de boca, como martelo, como alicate de corte, eu faço uma pergunta a vocês. Qual a ferramenta que ainda está faltando aqui para que a gente possa ter ali a ferramenta completa, o conjunto de ferramentas completa para nós desmontarmos uma máquina? Ainda está faltando ferramentas ali que bastante importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do torquímetro, né? Então, tem máquinas que elas precisam de um torquímetro para que um parafuso seja apertado na força correta ali, nem mais e nem menos. Se você aplicar menos, o parafuso fica frouxo, a porca fica frouxa. Se você aplicar mais força, ele vai quebrar. Então, o torquímetro é uma ferramenta que nós regulamos para uma força Newton-N, uma quantidade de força Newton-N, para que possa ali apertar um parafuso com a força precisa, com a força ali necessária. Tudo bem? Vamos lá, turma? Ainda está faltando ferramentas para a gente desmontar uma máquina. Quais ferramentas ainda está faltando? Fora alicate, fora chave de fenda, fora chave Allen, fora chave de fenda. Existem ainda muitas ferramentas que são utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos. Vamos agora, nesse momento, vamos juntar as turmas e vamos pesquisar quais as ferramentas necessárias para fazer uma manutenção industrial, para desmontar uma máquina, por exemplo,
tá bom? Então, tem vários tipos de ferramentas que ainda precisam ser conhecidas. E agora, nesse momento, nós vamos tirar 2 minutinhos, nós vamos pesquisar quais as ferramentas necessárias para realizar uma manutenção industrial. Eu já dei exemplo de uma, que é o torquímetro. Agora eu deixo com vocês esse tempo de 2 minutos para que a gente possa pesquisar quais as ferramentas que ainda estão faltando para que a gente possa conhecer cada uma delas. E são ferramentas que nós vamos conviver com elas no dia a dia, nós vamos usar elas no dia a dia. Tudo bem, turma? Sim ou não? Perfeito. Então, 2 minutinhos, nós vamos fazer essa pesquisa e nós já vamos voltar. Tudo bem? Vamos lá, turma. Bruna, conseguiu pesquisar? Davi, conseguiu pesquisar, Davi? Vamos lá, turma. Cauê, olha só, nós temos também uma ferramenta bastante utilizada na manutenção industrial, como quando nós vamos desmontar ou montar algum tipo de equipamento. Vou dar mais um exemplo. Nós temos a talha elétrica, não é mesmo? A talha elétrica é uma ferramenta fundamental para quem vai fazer manutenção em máquinas, não é mesmo? Nós temos também outra ferramenta chamada Tifó, é uma ferramenta de içamento de cargas que também é muito utilizada em manutenção de máquinas e equipamentos. Vamos lá, turma? Conseguiram pesquisar mais ferramentas? Então, veja só, é uma grande gama de ferramentas que nós podemos usar, vai depender do trabalho que nós vamos executar, não é mesmo? Então, tem ferramentas que são necessárias quando nós vamos desmontar uma máquina que são imprescindíveis, como talha elétrica, né? Como um tifó, por exemplo. Então, são ferramentas que nós temos que ter quando vamos executar um certo tipo de manutenção. Tudo bem? Vamos lá, turma? Vocês conseguiram? Perfeito. Veja, então, que existem uma variedade de ferramentas, isso vai depender de qual trabalho nós vamos executar de manutenção, né? Ou montagem, ou instalação. Então, dependendo da montagem, dependendo da instalação, nós temos que ter disponível determinadas ferramentas para que a gente possa executar o trabalho com segurança. Beleza? Vamos lá? Olha só, sistemas de transporte e levantamento de cargas. É um assunto bastante importante, né, que nós temos que ter isso em mente. E diz assim o seguinte, ó: na manutenção de máquinas e equipamentos é comum o içamento de componentes como motores, eixos e conjuntos. Então, nós vamos ver na tabela abaixo, ela apresenta os principais equipamentos de transporte e içamento de cargas. Então, veja, como eu já havia falado antes, todo equipamento
ele tem um limite, né, de içamento, de levantamento. Então, essa aqui é uma tabela que ela diz qual o equipamento e qual a capacidade de carga desse equipamento. Então, muita atenção quando nós vamos escolher o equipamento de içamento. Nós sempre temos que ver o limite desse equipamento, o limite de carga que ele suporta e o trabalho que nós vamos desenvolver. Por exemplo, o macaco mecânico, ele aguenta, né, o limite dele é 50 toneladas. Né? O macaco hidráulico é 100 toneladas. O cilindro hidráulico, aqui, ele é até 500 toneladas. Então, veja que essa relação aqui de equipamento, ele diz o limite de cada equipamento, quanto ele suporta. Então, quando nós formos selecionar uma ferramenta de içamento, nós precisamos estar atento de qual o limite suportável daquele equipamento, tá bom? Então, isso tem que ter uma atenção especial para que a gente não possa levar um equipamento que não possa içar a carga e aí a gente não vai poder executar o serviço, beleza? Equipamentos de içamento. Nós vamos ver alguns equipamentos de içamento e a gente vai ver como é importante nós conhecermos e sabermos também trabalhar com eles. Uma ponte rolante é uma máquina que movimenta e eleva cargas pesadas e volumosas, como contêineres e estruturas. São muito utilizadas em fábricas, armazéns e portos. Principais características: funcionam sob trilhos e são suportadas por vigas. Possuem 3 movimentos principais: longitudinal, transversal e vertical. Podem ser controladas por botoeira pendente ou por controle remoto. Então, a nossa ponte rolante é justamente essa aqui. Tá? Então, ela tem 3 movimentos, né? Longitudinal, transversal e ela tem para baixo e para cima. E para poder operar um equipamento desse, é claro que nós temos que fazer um curso para poder operar. Né? Não é qualquer funcionário, qualquer trabalhador que manipula esse tipo de equipamento. Então, essa talha aqui, essa ponte rolante, desculpa, ela tem um limite suportável. Né? Então, as colunas, elas são projetadas para suportar até determinado peso, tá? Juntamente com o cabo. Então, o cabo também, eles são projetados para um determinado peso. E nós não podemos forçar o equipamento a içar uma carga maior do que ele pode suportar. E você está colocando em risco a sua vida e está colocando em risco também o equipamento da maneira que ele pode danificar. Então, a gente precisa dar uma olhada nos limites dele, né? Os limites que ele foi construído, os limites projetados, quanto ele pode suportar. Talha elétrica. Uma talha elétrica é uma máquina que movimenta e eleva cargas pesadas, sendo muito utilizada em indústria, construção civil e armazéns. Aqui está a nossa talha elétrica, né? Então, muitas delas é portátil, né? Então, só tem 2 movimentos, né? Para cima e para baixo. Ela é adaptável também em trilho, né? Ou então em cabo de aço. Muitas vezes a gente usa cabo de aço para esse tipo de talha, né? Mas os movimentos dela são muito limitados em relação à ponte rolante. Guincho hidráulico é outra ferramenta de içamento, que também, né, tem as suas características, que também tem os seus limites de içamento. E se vocês puderem observar, aqui, olha, tem até 900 quilos, né? Então, esse cilindro hidráulico aqui, ele suporta até 900 quilos. Mas aqui na ponta,
450 quilos. Então, essa ponta foi projetada para suportar, se vocês puderem observar, até 450 quilos. Professor, se eu içar uma carga com o peso maior do que está indicando ali, você vai danificar, né, o guicho hidráulico, né? Então, o fabricante está orientando ali que o peso máximo é 450 quilos e não pode ser ultrapassado. Tudo bem, turma? Alguma pergunta até aqui? Sim ou não? João, Davi, Bruna, Mateus, tá tudo tranquilo? Beleza, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, você pode levantar a mão e a gente pode estar sanando a sua dúvida. Vamos lá. NR11. Olha só, nós vamos fazer essa pesquisa dessa norma regulamentadora NR11, tá bom? Então, quais as orientações para nós fazermos esse trabalho? Primeiro, o que é NR11? O que ela tem a ver com manutenção industrial? Então, nós que vamos desenvolver esse trabalho, né, juntamente eu e vocês, vamos saber para que serve a NR11. Qual a aplicabilidade dela? Onde é que ela é aplicada? A NR11 é uma norma regulamentadora e eu já vou adiantar aqui para vocês que é uma norma de movimentação de cargas, né? Então, quem deve cumprir essa norma? Tá bom? Então, esse trabalho eu vou deixar lá no Classroom para vocês fazerem. É um trabalho individual, então cada um vai fazer o seu, tá bom? E vai postar ali no Classroom, tá bom? Então, nós vamos ver juntos, tá bom? Esse trabalho e nós vamos comentar ele assim que vocês postarem ele lá, tá bom? No Classroom, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui um assunto também muito importante para vocês que vão trabalhar em manutenção nas indústrias. Tem essa siglazinha aqui chamado APR. Professor, o que é APR? É Análise Preliminar de Risco, né? APR significa Análise Preliminar de Risco e é uma ferramenta de segurança do trabalho que visa identificar, avaliar e controlar risco antes da execução de uma tarefa ou projeto. A APR ajuda a antecipar possíveis problemas, prevenindo acidente e protegendo a saúde dos trabalhadores. Então, nas próximas aulas, nós vamos aprender a aplicar essa APR e nós vamos perceber o quanto ela é importante ao desenvolvermos, antes, na realidade, de desenvolvermos um trabalho, executarmos alguma manutenção, nós vamos preencher essa APR, tá bom? Então, nós vamos, nas próximas aulas, aplicá-los para que a gente possa ver como que funciona essa APR e vamos perceber que ela é importantíssima para nós que trabalhamos em manutenção industrial, saber que ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma ferramenta que ela vai, sem dúvida, fazer a diferença quando nós executarmos determinado trabalho. Agora, nós vamos entrar no segundo tópico, que são as engrenagens, né? Professor, por que eu tenho que aprender a saber sobre engrenagem? Então, as máquinas, todas elas são movimentadas por engrenagens, né? Então, toda a parte mecânica, na maioria das vezes, ou todas as vezes, melhor dizendo, elas são movimentadas por engrenagens. E nós vamos hoje
conhecer vários tipos de engrenagens e a sua aplicação. Então, nós temos vários tipos de engrenagens, né? Então, as engrenagens, o que são? Engrenagens são peças mecânicas que transmitem potência e rotação entre os eixos. São também conhecidas como rodas dentadas. E existem uma variedade infinita de engrenagens. Então, elas são desenvolvidas, elas são projetadas por engenheiros mecânicos para determinada aplicação. E nós vamos hoje conhecer apenas algumas, que são as engrenagens cilíndricas com dentes retos, cilíndricas com dentes helicoidais, cônicas com dentes retos, cônicas com dentes helicoidais, cônicas com dentes hipoides, cônicas com dentes espirais, rosca sem fim, planetária e cremalheira. Então, como eu já havia dito antes, existe uma infinidade de engrenagens. Cada aplicação, cada máquina, ela tem a sua engrenagem aplicável, né? A sua engrenagem própria, né? Então, quando uma máquina ela vai ser projetada, que ela tem ali os movimentos ali por engrenagens, essas engrenagens elas são projetadas especificamente para aquela máquina, com o número de dente, o seu eixo interno, o seu eixo externo. E aí a gente precisa conhecer, né, quais as suas aplicabilidades, né, quais as engrenagens existentes. Uma grande maioria é o que nós vamos ver hoje. Vamos lá. Engrenagem cilíndrica com dentes retos. Então, vocês estão vendo, é um modelo de engrenagem, tem a sua aplicação específica, né? Então, ela foi desenvolvida por uma aplicação específica. Então, esse é um tipo, né, de engrenagem, de dentes retos. Há engrenagens helicoidais, é bem diferente da outra, não é mesmo? Então, aqui é um conjunto, coroa e peão, e é um modelo, né, também que foi desenvolvido para uma determinada aplicação. Engrenagens cônicas com dentes retos. Veja que os dentes eles vão se modificando, né? Então, existem para cada engrenagem uma aplicação específica, né? Então, os engenheiros eles desenvolvem essas engrenagens para um determinado tipo de aplicação. Então, veja que essas engrenagens aqui, uma é bem diferente da outra. É bem interessante como são desenvolvidas essas engrenagens. Aqui são as engrenagens cônicas com dentes helicoidais. Olha só, é outra engrenagem, né, que geralmente essas engrenagens elas são montadas, né, ou num eixo de um carro, né, um eixo de uma carreta, enfim, tem uma infinidade de aplicações. Engrenagem com dentes hipoides, engrenagem com dentes espirais, rosca sem fim, é um tipo de aplicação também que geralmente essas engrenagens de rosca sem fim, elas são montadas em compressores de ar, não é mesmo? Então, existem muitos compressores de ar que eles usam esse tipo de engrenagem, né? Rosca sem fim. Engrenagens planetárias, cremalheira, né? Então, veja, é uma diversidade de engrenagens. E nós vamos aprender a calcular uma rotação, por exemplo, né, onde tem duas engrenagens com o mesmo número de dentes, né, engrenagens com dentes diferentes. Então, nós vamos também saber calcular cada tipo de engrenagem, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai entrar nessa seara, né, de cálculos de dentes de engrenagem. Beleza? Até aqui, tudo bem, turma? Podemos continuar? Sim ou não?
Perfeito. Então, sobre engrenagens, sobre mecânica industrial, nós vamos parar aqui. E entraremos num outro tópico que também faz parte da mecânica. Tudo bem, turma? Perfeito. Vamos lá. Olha só, turma. Com relação ainda na componente curricular, nós temos um assunto importantíssimo que nós vamos abordar agora, que é o assunto de tubulações mecânicas industriais, né? Então, aqui tem uma foto, né, de uma empresa e você vê aí ao lado centenas de tubulações, cada uma delas para uma finalidade diferente. Existe conjunto de tubulações que transportam gás, que transportam petróleo, que transportam gasolina, que transportam água, que transportam álcool, enfim. Nós vamos conhecer mais especificidades, né, mais técnicas dessas tubulações que nós vemos tanto nas empresas, até nos nossos lares existem tubulações que são usadas para transportar fio elétrico, para fazer a instalação da nossa casa, os eletrodutos. E em todos os lugares existe uma parte que estão as tubulações. Neste caso, que nós iremos estudar, são tubulações no contexto industrial. Vamos lá. Olha só essa foto aqui, que interessante. Então, você vê um monte de tubulações aqui e muitas cores. Tubo de cor azul, tubo de cor vermelha, tubo de cor amarela, tubo de cor laranja, tubo de cor verde. E aí, turma, eu faço uma pergunta a vocês. Por que essas tubulações estão pintadas de cores diferentes? Por que será, hein, turma? Vamos responder? Vamos lá, turma. Vamos ver por que as tubulações elas têm cores diferentes. Vamos lá, João. Por que você acha, João, que as tubulações têm cores diferentes? A mesma pergunta eu faço para o Davi, Cauê, Bruna, Gabriele. Por que as tubulações têm e são pintadas de cores diferentes? Bom, professor, aqui é o João. Pode responder, João. Por que essas tubulações estão pintadas de cores diferentes? Vamos lá, Cauê. Vamos pensar um pouquinho. Por que essas tubulações estão pintadas com cores diferentes, turma? Vamos lá, João, responda aí. Davi, responda aí. Por que essas tubulações elas são pintadas de cores diferentes, hein, gente? Vamos lá, turma. Tem funções diferentes. Perfeito. Olha só, turma. Para cada líquido, para cada produto, existe uma cor que vai designar, que vai identificar qual produto que está passando ali pela tubulação, tá bom? Então, por exemplo, a tubulação de cor azul. Professor, para que serve essa sinalização? Justamente, turma, para diferenciar os produtos que estão trafegando ali pela tubulação.
Então, todas as vezes que nós vemos tubulações de cor azul, tá? E essas cores, elas são normatizadas, tá bom? São padronizadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você sair daqui, do Brasil para o Japão, e ver as mesmas cores de tubulações lá no Japão, elas também vão identificar as mesmas coisas que são identificadas aqui no Brasil. Por exemplo, as tubulações de cor azul, elas significam que o que está trafegando ali pela tubulação é ar comprimido, tá? Então, todas as vezes que você vê ali uma tubulação de cor verde, isso quer dizer que o produto que está trafegando ali pela tubulação é água. Estão entendendo, turma? Beleza? Então, as tubulações elas são pintadas nessas cores justamente para diferenciar o produto que estão trafegando nelas. Ali, as tubulações de cor amarela, por exemplo, ali, a gente precisa saber que é gás que tem ali, tá bom? Um gás inflamável. Então, para a gente não se enganar e, por exemplo, ali, cerrar uma tubulação de gás, a gente precisa ter conhecimento dessas cores para que a gente não possa, por exemplo, ali, furar uma tubulação ali de 3 polegadas de ar comprimido. Então, a gente precisa saber que ali naquela tubulação estão trafegando ar comprimido. E cada tubulação tem uma tecnologia de construção, tá? Então, nos circuitos pneumáticos, por exemplo, as mangueiras ali são todas azuis. Por quê? Porque são cores que identificam ar comprimido. E nessa estrutura que nós estamos vendo aqui, as cores azuis aqui que está aparecendo, azul é justamente ar comprimido que estão trafegando por elas. Então, quando nós formos para campo trabalhar ali, a gente precisa saber que essas tubulações, elas têm identificação. Beleza, turma? Vamos lá. Vamos continuar. As tubulações industriais são constituídas de um conjunto de tubos, conexões e válvulas, voltados sobretudo para a distribuição de gases, óleo, vapores, lubrificantes e líquidos em geral. Os tubos são normalmente construídos a partir de materiais metálicos como, por exemplo, os diversos tipos de aço carbono. A princípio, é válido ressaltar que as tubulações industriais têm uma vasta aplicação em indústria de processamento alimentícias, farmacêuticas, químicas e petroquímicas, refinarias de petróleo, entre outras, para transportar fluidos que estão sendo bombeados para o reservatório ou distribuir o conteúdo de um reservatório para os diversos pontos de utilização. Então, aí a aplicação das tubulações industriais nas diversas áreas da indústria. Nesse sentido, com o avanço tecnológico, houve uma melhora significativa na fabricação de tubulações industriais, levando assim um aumento da qualidade técnica das estruturas, especialmente em operações nas quais o transporte de fluidos líquidos e gasosos é necessário. Então, as tubulações que transportam líquidos gasosos, líquidos inflamáveis, como por exemplo gasolina, álcool, são tubulações que ela tem a sua construção tecnológica bem avançada, para que se possa ter ali uma segurança de transporte de líquido inflamável. Então, os líquidos inflamáveis não são usados para serem transportados em qualquer tubulação, né? Não é qualquer tubulação que é transportado o líquido inflamável ali. Então, como eu já mencionei antes, cada líquido tem ali uma tubulação específica, né? Uma tubulação que vai ser desenvolvida para aquela aplicação ali. Por exemplo, o transporte de gasolina,
o transporte de álcool, o transporte de gás, são tubulações que eles exigem qualidade no momento que se vai fabricar esse tipo de tubulação. Dessa forma, existem dois tipos de tubulações industriais. O primeiro diz respeito às tubulações instaladas no interior das instalações industriais, como tubulações de utilidade no processo, instrumentação e drenagem. Já o segundo tipo refere-se às tubulações instaladas na parte exterior das indústrias, ou seja, tubulações para transporte e distribuição. Vamos lá, turma? Funcionamento das tubulações industriais. A grande maioria dos problemas hidráulicos podem ser relacionados a um dos seguintes pontos: vazão necessária de fluido a diferentes alturas existentes, pressões disponíveis, velocidade e perda de carga, natureza do veículo, do fluido, do material e tipo de tubulação. Então, veja, dependendo do material que vai ser transportado, há uma tabela, há um cálculo específico para aquele tipo de material que vai ser transportado. A altura influencia muito, tá? A parte interna ou externa da fábrica também vai influenciar se ele vai ficar na parte externa e ele vai ter que ter uma resistência muito maior, que aí ele vai sofrer calor, ele vai sofrer ali a chuva. Então, vai ter uma série de intempéries que a tubulação vai ter que suportar. Então, vai ter que ter uma tubulação com mais qualidade, com mais resistência. Isso que ele está falando. Sendo assim, a equipe de projeto deve se preocupar em garantir a vazão requerida com a menor perda de carga possível, ter uma estrutura com flexibilidade que mantenha as tensões internas dentro dos limites aceitáveis, garantir um funcionamento seguro e confiável, permitir que a montagem e a manutenção sejam feitas de maneira fácil e segura, além de buscar minimizar os custos de implantação, operação e reparo. Olha só, nós temos essa figura aqui ao lado. Então, eu tenho que conhecer as cores das tubulações e pelas cores da tubulação eu sei qual é o líquido, qual é o produto que está trafegando ali. Por exemplo, aqui, olha, essa figura aqui mostra duas cores, a cor verde e a cor laranja. Então, eu sei que a cor laranja é produto químico, né? Então, toda tubulação que eu ver que tem essa cor, eu sei que o líquido que está passando ali, que está trafegando ali, é um líquido químico, é um produto químico. E a cor verde, nós já vimos, eu já mencionei, que o produto que está trafegando ali é água. Beleza? Vamos lá. O processo de fabricação das tubulações industriais. Os tubos, em geral, são divididos em dois grupos. Atenção, turma, olha lá. Eu tenho uma fabricação e essa fabricação, eles são fabricados em dois grupos diferentes. Que o primeiro grupo é sem costura e o segundo grupo é com costura. Dessa forma, os tubos sem costura são fabricados por três grandes processos industriais: a laminação, a extrusão e a fundição. Já os tubos com costura são fabricados pela soldagem. Os processos industriais de maior relevância na fabricação de tubulação são os de laminação e solda. Este processo é responsável por mais de 60% dos processos das instalações industriais. Mas por que, professor? Porque são tubos que são construídos com uma maior resistência, com uma maior qualidade que o produto vai precisar. Então, são tubos que vão trafegar, por exemplo, produtos químicos, ácidos, por exemplo, ácidos sulfúricos. Então, eles precisam ser desenvolvidos
com uma qualidade superior aos demais, por ali trafegar ali produtos químicos. Beleza? Vamos lá. A laminação é um processo de construção de tubulação. Então, a laminação é o processo de conformação de materiais. Basicamente, os materiais passam por 2 rolos giratórios que os comprime e tem sua espessura extraída e o comprimento aumentado. Assim, dentre os principais tipos de produto laminado, podemos destacar chapa, planas, bobinas, folhas e discos. Esses manufaturados têm diversas aplicações em setores rodoviários, assim em elementos estruturais de construção e civil e em embalagens. Então, mas essa tecnologia, esse tipo de construção, também são fabricados determinados tubos. Tudo bem, turma? Extrusão. A extrusão é um processo em que um determinado material é forçado através de um orifício, a peça é empurrada contra uma matriz conformadora de redução. Dessa forma, a parte ainda não extrusada fica mantida em outro recipiente ou um cilindro. Esse processo pode ser feito a frio ou a quente, dependendo da ductilidade do material. Como resultado, esse processo é responsável pela fabricação de tubos de ferro fundido, de aços não forjáveis e grande parte de materiais. Aqui nós temos a foto de uma extrusora que está fabricando um determinado tipo de tubo. Então, pela foto, nós podemos perceber que esse é um tubo sem costura, né? Então, os tubos, por exemplo, os eletrodutos que trafegam as nossas instalações elétricas, das nossas residências, dos prédios, das indústrias, eles são tubos que eles são produzidos numa extrusora, são tubos sem costura. Além disso, o processo de extrusão pode ser classificado em 2 métodos diferentes. No método direto, o material se movimenta e é forçado pela prensa a passar por uma matriz, causando um grande atrito entre as partes envolvidas. Já no processo indireto, o material permanece fixo. Beleza, turma? Alguma pergunta até aqui? Sim ou não? Tudo tranquilo, turma? Perfeito. Vamos, então, continuar. Qualquer dúvida, nós responderemos as dúvidas de vocês, caso tiverem, não é mesmo? Vamos lá. Soldagem. Então, nós vimos que também é um processo de construção de tubos. O processo de soldagem estão presentes em quase todas as indústrias mecânicas, principalmente as que usam metais pesados como matéria-prima. Assim, existem 2 formas de aplicar o processo de solda na fabricação de tubos industriais: o longitudinal e o espiral. Na solda em espiral, a matéria-prima é sempre uma bobina. Já na soldagem longitudinal, são necessárias tecnologias avançadas e maquinário próprio para ser realizadas com sucesso. Nós temos as vantagens das instalações, das tubulações industriais. Dentre as vantagens da instalação industrial, é viável citar que, de forma geral, quais são as principais, de acordo com as que são mais utilizadas, principalmente pelas indústrias metal-mecânica. Algumas possuem baixo custo de instalação, por exemplo, os eletrodutos. Os eletrodutos, em relação a outras tubulações, são talvez os mais baratos, que são muito utilizados, né, quando nós vamos construir, quando se constrói um prédio, quando se constrói uma casa de alvenaria, essas tubulações elas vão passar a enfiação elétrica para fazer a instalação da casa. Talvez seja as que têm um custo mais acessível, né? Algumas possuem baixo custo de instalação, fácil execução por parte dos profissionais,
Peças consideradas especiais devem ser utilizadas apenas em soldagem em longitudinal. Aplicação diversificada, fácil conformidade. Adesão de boa resistência mecânica por parte da tubulação instalada. Melhor distribuição das tensões de ruptura. Fácil adequação à pressão e a temperaturas locais. Então, nós, como mencionamos anteriormente, cada tubulação ela é fabricada ou com costura ou sem costura para determinado produto que vai ser ali, que vai trafegar ali os produtos pelas tubulações. Então, é importante nós mencionarmos que as aplicações que são ali projetadas são aplicações bem específicas, né? Então, nós temos ali na indústria alimentícia, por exemplo, ali na cervejaria, por exemplo, nós temos tubos de inox que são trafegados ali, cerveja que vão ser envasadas. Mas por que, professor, que escolheram um tubo inox? Por que não escolheram outra tubulação, por exemplo, de aço? Por que não escolheram de ferro? Ou por que não escolheram as tubulações de plásticos, que são mais baratas, que são confeccionadas de maneira por extrusão? Por que não colocaram ali para trafegar cerveja, para ser embadada, tubulação de aço carbono, por exemplo? Simplesmente pelo fato de que o aço inox, ele pega no momento que se vai mudar o produto, ou no momento de trafegar o produto, tem uma parte que se chama a parte de asepsia, de lavagem das tubulações. Então, constantemente aquelas tubulações de inox estão fazendo asepsia, a limpeza das tubulações, para que nenhuma sujidade contamine ali aquela cerveja, no caso da cervejaria. Então, por que escolheram? Porque pega asepsia, porque o trabalho de asepsia é necessário para que aquele líquido, aquela cerveja não seja contaminada. Imaginem vocês se colocasse uma tubulação de aço, uma tubulação de aço carbono ali, por exemplo, ou uma tubulação de plástico. Então, os grãos, né, falando de maneira mais molecular, as estruturas moleculares, elas iriam se soltar. Então, bem mais improvável uma tubulação de inox não acontecer isso do que uma tubulação, por exemplo, de plástico, ou uma tubulação de carbono, de aço carbono ali. Então, é por isso que inox é aplicável ali para a área de alimentos. Beleza, turma? Tranquilo? Vamos lá? Posso continuar? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não, turma? Vamos lá. A identificação das cores das tubulações. Nós já mencionamos isso. E nós vamos agora ser mais específico. Olha só, o tubo com a cor laranja é indicado para tubulações que vão receber produtos químicos não gasosos como ácidos. Foi o que eu mencionei antes. Então, todas as vezes que nós vemos essas tubulações laranja, a gente já sabe que ali está trafegando algum tipo de produto químico e a gente precisa ter bastante atenção para que a gente não possa correr nenhum acidente. Olha só, nós vamos desenvolver também mais um trabalho. Então, nós temos 2 trabalhos que nós vamos entregar. Só recordando, turma, o trabalho de NR11 e este trabalho aqui de NBR 6493. Então, o trabalho também
é um trabalho individual. Professor, o que que nós vamos fazer? Bom, vamos pesquisar essa norma NBR 6493, as cores normatizadas das tubulações industriais mais usadas. Então, você vai pesquisar as cores que são padrão. Essa norma 6493 é a norma que rege as cores das tubulações, as aplicações, e esta norma também, ela orienta cada tipo de tubulação que vai trafegar o produto ali. Por exemplo, produto alimentícios. Esta norma, ela está orientando que sejam tubulações inox, né? Então, isso é bem interessante. O trabalho deve obedecer os seguintes critérios. Olha só, turma, presta atenção. Quais os critérios que este trabalho vai ter? Primeiro, a cor da tubulação. Então, você vai pesquisar a grande maioria das cores, quais as cores que são aplicáveis na área da indústria, quais são elas, vai dizer, tá, o que significa, por exemplo, a cor laranja, nós sabemos que é produtos químicos. A cor azul, nós sabemos que é ar comprimido. A cor amarela, nós sabemos que é gás, né, que é inflamável. Beleza, turma? Nós vamos também, nesse trabalho, nós vamos dizer qual é a aplicação, né, dizer o que significa e qual é a aplicação desta tubulação e a sua cor de identificação. E nós vamos, por último, dizer qual tipo de material que aquela tubulação foi fabricada. Olha só relembrando, nós temos dois tipos de tubos. Nós temos o tubo que é costurado e temos o tubo que é sem costura. Então, nós vamos ver nesse último tópico se ele é um tubo com costura, se ele é um tubo sem costura, qual foi a tecnologia que ele foi fabricado, se é laminação, se é extrusão, se é solda. Então, esse trabalho, turma, quanto o trabalho de NR11, nós vamos postar esses dois trabalhos até o dia 15 do mês corrente. É um trabalho individual. Tudo bem, turma? Estão entendendo? João? Vocês estão ouvindo bem? Davi, Cauê, Mateus, Levi, Gabriele. Vocês entenderam? Alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Alguma dúvida? Então, eu vou fazer uma pergunta. Turma, até quando esse trabalho pode ser postado? Quantos trabalhos vocês vão entregar dia 15? Vamos lá, turma? Davi, quantos trabalhos nós vamos entregar o dia 15? Quais os trabalhos? Vamos lá. Alguém não entendeu o trabalho de NR11? Vou repetir novamente. O que vai ser entregue neste trabalho NR11, tá? Nós vamos pesquisar. Primeiro ponto, as cores, né? Nós vamos pesquisar a norma. O que a norma diz? NBR 6493. O que essa norma diz em relação às tubulações industriais e a sua aplicabilidade, tá? Nós vamos ver neste trabalho as cores das tubulações, quais
a maioria das cores que são aplicadas na área da indústria. Tá? E nós vamos ver, pela NBR 6493, qual a aplicação daquela cor, qual a aplicação do tubo, qual é o tipo de tubo, né, que são designadas ali pelas cores. A cor amarela é só gás? Professor, é só gás que a cor amarela? A norma NBR 6493 vai dizer, tá bom? Qual tipo de material, né, que vai trafegar por aquela tubulação? Então, é mais ou menos assim, ó. A tubulação verde, tá? É um exemplo que eu estou dando. Presta atenção, turma, olha lá. Olha só como que vocês vão desenvolver este trabalho, tá? Eu vou ver primeiro a norma NBR 6493 e nela eu vou pesquisar, por exemplo, a cor verde. Tá, eu já sei a cor verde. O que a cor verde significa? Qual o produto que vai trafegar pela tubulação de cor verde? Aí eu vou descobrir que é a água. Então, quando eu ver uma tubulação pintada de verde, eu já sei que ali está trafegando água. Mas pela norma NBR 6493, eu posso trafegar outro produto a não ser água? É isso que eu quero saber. Qual é a aplicação, tá? Então, nessa cor verde, ela tem mais aplicações? É só água que eu posso trafegar numa tubulação de cor verde? É outro produto além de água que eu posso trafegar? É isso que você vai dizer no trabalho. Perfeito? Então, você vai ver que também pela norma 6493, ela vai te orientar qual as possíveis tubulações que podem trafegar a água, e essas tubulações têm que ser pintadas na cor verde. Ah, professor, a água, a norma me diz que a água ela só pode trafegar em tubulações de PVC. Perfeito, então você vai colocar no seu trabalho. Professor, a norma diz que as tubulações de cor verde, elas devem ser apenas de um material polímero. As normas, a norma NBR 6493, ela diz que as tubulações que trafegam água, elas têm que ser asepsíveis. Você vai dizer no seu trabalho. Todos entenderam, turma? Sim ou não? Alguma dúvida? Olha só, esses dois trabalhos, tá? NR11, que é movimentação de cargas, e NBR 6493, eles vão ser entregues que dia, turma? Dia 15, exatamente. Então, dia 15, esses dois trabalhos são trabalhos, mais uma vez eu repito, são trabalhos individuais, tá? Cada um vai fazer o seu, vai postar ali no Classroom. E outra coisa, turma, lá no meu Classroom eu tenho apenas 4 alunos. Então, já enviei um e-mail para a pedagoga, já enviei o meu e-mail ali para a Aline, tá bom? Ela vai, acredito que já repassou para vocês, eu preciso que todos vocês comecem a linkar para que eu possa ali avaliar o trabalho de vocês. Tem 4 questionários com datas específicas para serem entregues. Eu peço, por favor, vocês entreguem na data, que também eu preciso fechar o primeiro trimestre ali de vocês com as notas lançadas. Então, por favor, ali, que possam aderir ali, tá, o e-mail e responder os questionários ali que eu postei. Tudo bem? Alguma dúvida, turma? Sim ou não? Tranquilo, então. Então, perfeito. Então, agora, nós vamos
nós temos 10 minutos ainda, tá? Então, nós temos 5 minutos. Perfeito, então. Então, vamos aqui, ó, conhecer aqui as principais ferramentas para montar tubulações industriais, né? Então, as ferramentas, elas foram desenvolvidas, essa que vocês estão vendo, né, uma rosqueadeira elétrica e tarraxa manual, elas foram desenvolvidas para abrir rosca nos tubos, né? Então, cada uma, ou essa que está à esquerda de vocês, a rosqueadeira elétrica, e essa que está à direita, a tarraxa manual, elas têm uma dimensão em que elas são limitadas, né? Então, dependendo da tubulação que forem abrir rosca, né? Então, essas tarraxas aqui têm aqui um acoplamento que nós chamamos de tarraxa, que tem a dimensão de tubos específicos, de meia polegada, de 3/4 e de 2 polegadas e daí por diante. Então, essas ferramentas elas foram desenvolvidas para abrir rosca nos tubos, chama-se ou tarraxa ou rosqueadeira elétrica. Curvador de tubo manual é uma ferramenta muito utilizada para quem vai montar tubulações industriais, fazer ali uma curva de 90 graus, de 30 graus, enfim, de 45 graus. Nós usamos esse curvador de tubo manual. Chave grifo, a famosa chave grifo, é usado também nas montagens de tubulações industriais. Olha só, flangeador ou ferramenta expansora de tubos, né? Então, tem umas tubulações que são de cobre, que as fábricas mais antigas, né, ainda têm tubulações de ar comprimido feito de cobre, e tem outras que escolhem por as tubulações serem mais resistentes do que as mangueiras de ar, né? As mangueiras de ar, com o tempo, elas tendem a se danificar. E as tubulações feitas de cobre, né, que muitas empresas ainda usam para trafegar em ar comprimido, esse flangeador, ele abre o tubo para que possa fazer a conexão. Cortador de tubos também, quem trabalha com tubulação feita com cobre, né, e na parte de climatização, é bastante usado aí para cortar o cobre, para ligar as centrais de ar-condicionado, né, os splits. Então, turma, nós por hoje finalizamos mais uma aula. Esse material está disponível no Classroom. Eu peço que vocês estudem ele bastante. Já são matérias que nós vamos fazer avaliações através delas. E antes de fazer, obviamente, as avaliações, nós vamos fazer revisão, um momento de se tirar dúvida. Mas, desde já, eu agradeço a atenção de vocês. Lembrando novamente que no Classroom tem atividades a serem desenvolvidas por vocês. Tem 4 questionários de máquinas e manutenções, de manutenção de equipamentos e máquinas, é um questionário. Questionário de tecnologia de fabricação é outro questionário, de mecânica é outro questionário. Então, são 4 questionários que tem para vocês responderem ali. Todos com data, tá bom? Atentem para as datas, não deixem passar as datas, eu reitero isso, né? E para que vocês não possam ali passar as datas. Por favor, gente. Tudo bem, turma? Sim ou não? Tranquilo? Perfeito, então. Tenham um bom dia. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. Até mais.